Perdeu o início, né? Ok. Então, a ideia hoje é fazer uma retomada dos trabalhos do grupo. Então, por uma opção também, inclusive metodológica, a gente não vai avançar nos temas hoje, a gente vai retomar, revisitar o que foi discutido até aqui, falar um pouco da conferência. E muito importante entender o cronograma macro das etapas da revisão do plano, como se encontra nesse momento, para a gente poder situar como vai ser o trabalho do grupo aí nos próximos meses. Eu já vou iniciar, então, compartilhando uma apresentação. Eu peço que, na medida do possível, vocês se identifiquem no chat, que depois a gente pode tirar dali também uma revisão, né, da lista de presença, eventualmente alguns ingressam com outros usuários, né, eu, inclusive, estou aqui como, acho que revisão, plano, algo nesse sentido, né, não estou identificada com o meu nome, Vanesca, aqui da prefeitura. E também a gente vai pedir, depois eu reforço ali durante a apresentação, mas a gente mandou um link que era para inscrição dos interessados em participar do eixo. Inicialmente, a gente entendeu que nem todos precisariam se reinscrever, porque muitos já acompanham esse eixo desde o início. Mas para a gente ter um controle melhor de todos que estão inscritos, ter essa lista, né, e depois também poder estar oficializando esses integrantes, a gente solicita, então, que todos se inscrevam naquele formulário que foi disponibilizado o link, depois eu posso reforçar aqui, eu peço para a Ana botar no chat também ali, acho que mais para o final da apresentação, para não se confundir com a identificação dos presentes. Eu vou então já começar aqui o compartilhamento. O link fornecido no grupo do WhatsApp, Vanesca? Ele foi fornecido também, mas a gente pode reforçar no final da reunião, Zago. Posso botar nos encaminhamentos, né, para que todos se registrem nesse link. Eu sei que alguns que estão ingressando agora no grupo se identificaram, né? Eu me lembro, até recordo que eu tinha perguntado, né? A Patrícia tinha dito que talvez não precisasse se inscrever, mas para a gente ter uma organização melhor, a gente achou importante, assim, mesmo que quem já está inscrito se inscreva novamente. Isso vale para todos os eixos, então. Para Ok. todos os eixos, Que a gente tem isso. que disparar isso aí para as outras pessoas que fazem parte do nosso grupo. A Obrigado. gente, a gente colocou um prazo ali, depois a gente também pode reforçar, né, nos nossos canais de comunicação até o dia 5 de maio, agora, próxima sexta-feira, para estar tendo essas inscrições. As nossas reuniões vão ser de 15 em 15 dias, então daí até a próxima semana se inscrevem, dá tempo de na outra semana a gente adicionar todos esses contatos para as nossas comunicações e também não perderem aí nenhuma agenda, né, do plano. Uma coisa assim, eu acho assim que essa questão do prazo, só até dia 5, acho um prazo, eu não sei por que esse prazo, porque qualquer pessoa que se interesse em discutir algum dos eixos, eu acho que deveria ser aberta a discussão. O tema vai criando mais corpo, etc., e talvez o interesse aumente da parte das pessoas em participar. Eu acho que dar um prazo, seria limitar a participação, acho que não é conveniente, minha opinião. Seria essa restrição ela foi colocada no sentido de que se entendeu que esse grupo ele estaria identificado em um local como um grupo que acompanha permanentemente, né, esse eixo de alguma forma, assim, não que não possa eventualmente participar da discussão, mas para ter aquele grupo que seria o grupo mais comprometido, né, de participar nas discussões do eixo. Mas eu vou colocar essa questão que tu levantaste aqui, Zago, também ali para nossa diretora, para Patrícia, para as nossas reuniões de organização, e daí a gente avalia. Então, hoje é a nossa quinta reunião desse eixo, que é o do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, um eixo que é imenso, né, em conteúdos. Então, entendo que a gente tem aí um desafio muito grande pela frente de como tratar, né, esses temas na revisão do plano diretor de Porto Alegre. A ideia hoje é a gente ter uma parte de apresentação em que a gente explana esse cronograma geral que eu falei, que é o cronograma das macroetapas da revisão do plano. A gente fala um pouco dos resultados gerais da conferência de avaliação do plano diretor e reforça essa inscrição no formulário dos eixos temáticos, que o link está na apresentação. Depois também a gente caminha essa apresentação para vocês, disponibiliza ali na pasta pública. A segunda parte, a ideia é que fique mais livre
para que todos possam, né, de uma forma mais livre mesmo, sem tanto enquadramento, fazer suas manifestações aí no que entendem pertinente para essa nossa primeira reunião. Então, primeiro vou falar um pouco sobre esse cronograma. Quem teve a oportunidade de ver a apresentação que a nossa diretora realizou no CMDUA, a respeito das datas, né, e dos meses ali importantes em etapas para a revisão do plano diretor, já tem essa informação, mas a gente coloca aqui formalmente para esse grupo também tomar conhecimento do que está previsto. Então, são 7 momentos importantes. A gente teve aí, durante 2022, etapas que estavam muito vinculadas à leitura da cidade. Então, a etapa do diagnóstico POA 2030, depois a nossa conferência de avaliação do plano, que aconteceu em março. A ideia agora, em maio, ter as oficinas temáticas que vão tratar dos desafios e oportunidades para a revisão do plano. E em junho, julho, fazer esse fechamento da leitura da cidade, onde ali se muda, então, dessa etapa da leitura da cidade para a etapa de sistematização e propostas. Aí, a partir ali do número 4, a gente vai para o 5, que é o debate das propostas, o 6º, que é a conferência de revisão do plano em outubro, o debate das propostas em agosto, antecedendo essa conferência, e no ponto 7 ali dessas etapas no gráfico, a audiência pública prevista para dezembro. Isso é importante para a gente também entender em que ponto ali a gente tem esse cruzamento, né, da leitura com as propostas e onde é importante a gente estar fechando aí algumas indicações para a revisão do plano, já ter algumas certas convicções, né, a respeito dos rumos que o nosso plano aí vai ter que tomar quando for tomar corpo no sentido de propostas para o desenvolvimento de Porto Alegre. A gente vai falar um pouco aqui do que já aconteceu, mas de uma maneira resumida, até porque entende-se que já está bem documentado, né? Tem vários relatórios lá que versam sobre esses temas, mas para resgatar um pouco da memória do que aconteceu até esse ponto. Então, isso que a gente chama, né, diagnóstico POA 2030, teve aí 5 momentos importantes: as oficinas de 2019, as exposições interativas, a consulta online, o seminário POA 2030 e a Conferência Municipal do Meio Ambiente. Isso tudo antecedendo a nossa conferência aí que aconteceu em março. Aqui alguns números que eu entendo que alguns de vocês já estão familiarizados. A gente teve nas oficinas temáticas territoriais, que aconteceram ali em 2019, que envolveram uma dinâmica para que os participantes identificassem fragilidades e potenciais no mapa de Porto Alegre, também questões como a vocação de Porto Alegre, envolveu 439 pessoas. Aconteceu nas 8 regiões de planejamento, sendo 2 reuniões, né, abrangendo a região de planejamento 2, continente e ilhas, e teve essa mobilização aí da comunidade local, isso pré-pandemia, né? Após a pandemia, a gente volta com formato de exposições interativas, que a gente entende, né? E daí acho que é um contraponto para a gente pensar nossos próximos processos participativos, que se elas não tiveram aquele local de fala, elas conseguiram atingir um número maior de pessoas, principalmente por poderem estar acontecendo também em locais de grande circulação de público. Então aí a gente atingiu aí numa conta 1.308 pessoas, fazendo também exposições em todas as regiões de planejamento, adicional nas ilhas e também em espaços importantes, como a Feira do Livro de Porto Alegre, o acampamento Farroupilha e também em escolas. Esse painel também é bem importante, eu não sei se todos tiveram a possibilidade de acessar. Ele é um painel que é um painel de controle dos resultados da consulta online que foi realizada, onde é possível selecionar um dos bairros e ver quais as principais qualidades, os principais problemas que foram relatados. E ali embaixo vocês veem, né? E esse gráfico ele é expansível, enfim, dá para aumentar a resolução dele no link, clicando sobre o link da disponibilização dos resultados, em que pode-se perceber quais os bairros tiveram maior participação, maior engajamento para resposta a essas questões, e aparecem aí questões bem interessantes, assim, com relação a qualidades e problemas dos bairros, que já nos dão uma ideia aí da identidade a ser trabalhada em cada local. Essa consulta, ela teve 744 pessoas contribuindo.
Ainda, então, nessa sequência do diagnóstico POA 2030, teve o primeiro seminário, POA 2030, que teve presença de 326 pessoas, se realizou ali no Teatro da Unicinos, e teve realmente um engajamento bastante grande. A gente pôde ouvir um pouco sobre a história de Porto Alegre e pensar um pouco também sobre os rumos do futuro da cidade. Então, a gente entendeu que foi um marco importante também dentro desse processo. E a Conferência Municipal do Meio Ambiente, em que a gente não traz propriamente de forma detalhada os números, né? Era uma conferência que abrangia o meio ambiente de uma forma bem mais ampla do que o plano, né? Incluindo outros vieses, mas que teve uma sala dedicada a pensar o plano diretor de Porto Alegre e também estabeleceu ali algumas indicações em relação a essa costura do ambiente natural com as ações para a revisão do plano diretor de Porto Alegre. Então, a gente coloca aqui também, foi também promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, então também está dentro do rol de ações do guarda-chuva da Secretaria. Quando a gente chega no ponto 2, então, falando já sobre a conferência de avaliação do plano diretor, ela teve aí a sua realização nos dias 7, 8 e 9 de março de 2023, aconteceu no Salão de Atos da PUC, mas também em outras salas, como bem aqui, pelo que eu vi, todos que estão participando hoje participaram dessas dinâmicas, então teve outros espaços também ali dedicados na PUC para poder fazer o trabalho que se propôs através da metodologia aplicada. Ali nós tivemos 954 pessoas inscritas e se movimentaram por essas datas em diferentes espaços, né? Então, no primeiro dia, onde a gente teve as palestras por eixo temático, que a gente entende ali que trouxeram, né, algumas provocações que com certeza nem seriam, né, suficientes para esgotar os temas debatidos. Houveram 577 pessoas participando. No segundo dia, que foi o dia de trabalho propriamente dito dos grupos, 322 pessoas estavam presentes, e o eixo temático que a gente discute aqui hoje nessa reunião, que é do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, foi o eixo que contou com o maior número de participantes, 76 participantes. Inclusive, os que participaram certamente lembram que a gente teve que usar 3 salas em algum momento da tarde, né, para conseguir acolher aí o número de pessoas que resolveu dedicar, né, seu tempo para poder estar debatendo esses temas. No terceiro dia da plenária para votação, teve uma presença de 360 pessoas. Então, para colocar alguns números aí, também fazendo essa prestação de contas. Para cada eixo temático, nós temos organizados ali como resultado moções, modificações aprovadas e recomendações sugeridas e aprovadas, além de registros, que foram aquelas colocações que, como não se enquadravam em nenhum dos outros 3 itens, mas para manter, né, o registro integral de tudo que foi debatido naqueles dias, foram também contabilizadas. Então, no eixo temático 5, nós tivemos aí 4 moções, 2 modificações aprovadas, recomendações sugeridas e aprovadas ali ficou sem registro e um registro, né? 9 registros, quer dizer, recomendações sugeridas e aprovadas, e um registro simples, né? Desses que eu comentei, que como não se enquadravam nessas categorias, mas se manteve, então, para se manter o controle do que foi debatido naquele momento. Avançando, depois vai existir uma parte da apresentação que a gente vai falar um pouco mais sobre como foi a dinâmica deste eixo temático 5, mas avançando o que se espera para o terceiro momento que se encontra ali no cronograma para acontecer agora em maio, e que é o nosso próximo passo, é a realização de oficinas temáticas. O objetivo dessas oficinas é avaliar desafios e oportunidades, integrando uma leitura técnica com a comunitária. A gente tem já registros significativos em relação à percepção da população com relação às estratégias do plano e às estratégias de desenvolvimento estabelecidas pelo Plano Diretor de Porto Alegre. A ideia é fazer essa integração e trazer esse olhar técnico sobre esses aspectos. Elas vão ser realizadas a partir dos 7 eixos temáticos, conforme os eixos temáticos trabalhados na conferência, em que nós estamos no 5, de forma mista, online e presencial. A ideia é conseguir deixar o mais acessível possível.
com as atividades presenciais realizadas no auditório da SMAP. Quem participa dos conselhos de forma presencial, já teve a oportunidade de participar, é ali no prédio novo da prefeitura, existe uma sala de auditório, né, no formato de auditório, e que nos permite aí ter uma flexibilidade para agendamento de horários, enfim, e para a logística da prefeitura. A previsão, como eu comentei, é elas serem realizadas em maio. A ideia aqui é chamar pessoas técnicas que tenham trabalhos de referência sobre essas áreas do conhecimento e que vão aí estar contribuindo com ideias, conceitos para qualificar o nosso debate acerca desse tema para a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Seguida dessas oficinas temáticas, a gente tem esse momento do fechamento da leitura da cidade, então a ideia é realizar devolutivas para apresentar e discutir os resultados dessa leitura da cidade. A realização ela é proposta para acontecer de duas formas distintas, um evento a ser realizado nas regiões de planejamento, buscando ter essa capilaridade no território, e um seminário de fechamento com os seguintes objetivos. Então, o seminário, além de apresentar esses resultados discutidos, é também ter esse momento de troca dos diferentes grupos de trabalho, algo que a gente tem enfrentado dentro do processo metodológico, é como realmente trabalhar a integração desse trabalho dos grupos, né? Que é algo complexo, por envolver tantas expertises, tantas temáticas diferenciadas, e que, se não forem compatibilizadas, a gente pode incorrer nos mesmos problemas que a gente tem hoje no nosso plano, que a gente enxerga através dos diagnósticos já realizados, onde uma estratégia muitas vezes pode acabar confrontando com a outra e determinando ali que algum território tem algum comprometimento no seu desenvolvimento. O quinto momento é o debate das propostas. O objetivo é discutir as propostas para revisão do plano. E daí a realização se dará através de debates, oficinas técnicas, consulta online e diálogos com a sociedade. E aqui a gente coloca, em vários momentos a gente coloca, né, o online paralelo ao presencial, porque a gente entende que são públicos diferentes e que tem que ter sua voz ouvida, né, para que a gente consiga ser o mais democrático possível em todo esse processo, então poder estabelecer soluções de comunicação, de acesso para esses diferentes perfis da sociedade, mas nunca um excluindo o outro. Isso está previsto para agosto, ali até o início de setembro. O sexto momento é a conferência de revisão do plano diretor. O objetivo é avaliar cenários para Porto Alegre 2030 a partir da revisão do plano diretor. Aqui eu vou dar um destaque para uma palavra que é uma palavra bastante preciosa para nós, que é a questão dos cenários, que não é discutir simplesmente números, planilhas e muitos elementos que muitas vezes não nos dizem muito sobre o que vai acontecer com a cidade do futuro. Então, trabalhar realmente com cenários que nos ajudem a enxergar o impacto dessas regras, o possível impacto de uma alternativa de regra, outra alternativa sobre o território de Porto Alegre. A realização ela vai acontecer em 3 dias, em local de fácil acesso por transporte público, como, né, é uma premissa, está inclusive na nossa instrução normativa que trata do processo participativo na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, e no final de semana, até por uma demanda que surgiu na primeira conferência, de que a gente trabalhasse essa alternativa de horário para as pessoas que têm outros compromissos também poderem acompanhar, se mobilizar e acompanhar dentro do seu momento mais livre de tempo, né, esse debate. Então, os dias previstos são 6, 7 e 8 de outubro deste ano. O sétimo momento, como eu comentei, é a audiência pública, tanto acontecendo presencialmente, com participação virtual, para que a gente possa debater essas propostas e deliberar. Então, isso tudo dentro de um cronograma aí que trabalha com algumas expectativas de conclusão de trabalho. Eu agora vou falar um pouco sobre a organização dos grupos de trabalho dentro desse cronograma. E depois, antes de eu entrar no detalhamento, né, do que foi debatido na conferência, eu vou, de repente, provocar vocês para ver se existe alguma dúvida, né, antes da gente avançar sobre o tema desse eixo temático.
Então, aqui nos grupos de trabalho, assim, de uma forma bastante simples, nós temos aí a proposta de agendas quinzenais intercaladas. Então, se numa semana a gente teve o grupo de trabalho técnico operacional, o grupo de trabalho consultivo técnico, o grupo de trabalho consultivo das regiões, na outra semana nós temos os eixos. Isso está acontecendo nessa semana, em que a gente tem todas as reuniões dos eixos acontecendo, e de uma forma em que elas não acontecem paralelamente, justamente para permitir que aqueles que têm interesse e conseguem ter essa disponibilidade poderem participar de todos os eixos. E na semana anterior, a gente teve essa reunião que agregou, né, todos esses outros grupos de trabalho. Então, a ideia é trabalhar assim, com as datas e horários que estão ali estabelecidos. Eu não vou aqui fazer o destaque de todos, vou destacar o eixo temático 5, que é o nosso, né, do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, e que permanece nesse horário das quartas-feiras, das 16 às 17h30, já herdando uma organização que a gente já estava utilizando para as nossas trocas aqui nesse coletivo. Então, a gente já estava com esse espaço de horário, a gente fez a adequação para que todos os eixos não tivessem colisão de horário, e a partir disso, então, a gente fez essa proposta. Depois vocês vão poder olhar com maior atenção, né, se tiverem alguma consideração sobre esses horários. Então, como eu comentei aqui para ilustrar, nós temos reuniões de 1h30, 2 horas do grupo técnico consultivo das regiões nas terças de tarde, nas quartas e sextas, no início da tarde, o consultivo técnico e o técnico operacional com as secretarias, e na outra semana, como está acontecendo agora, todas essas reuniões dos eixos que iniciaram ontem, na terça-feira pela manhã, com o eixo 1 do desenvolvimento social, depois teve na parte da tarde o eixo que trata do patrimônio cultural. Hoje nós tivemos da mobilidade, que antecedeu essa que estamos agora do desempenho. Amanhã nós seguimos com as reuniões do eixo da promoção econômica, enfim, do desenvolvimento econômico, do sistema de gestão, e na sexta-feira o ambiental, então encerrando a nossa semana aí de agendas. Todas essas agendas vão ser gravadas, né, e vão estar disponíveis também com os registros aí devidos para poderem ser revisitados. Isso nos dá, e por isso muito importante a gente fazer essa previsão, pensando num horizonte que chega até o mês de dezembro, o quantitativo das seguintes agendas que nós vamos ter aí para cada um desses grupos. Então, o CMDUA, que a gente não detalhou aqui, mas que tem esse papel protagonista, né, sobre a revisão do plano com 16 reuniões, o grupo de trabalho técnico operacional com 18, os grupos consultivo técnico, consultivo das regiões com 16, e os eixos temáticos aí com uma previsão de realização de 15 reuniões durante esse processo. Tem 2 momentos que a gente chama atenção aqui que vão ser importantes, momentos de integração entre esses grupos, que são aquele ponto 4, que é a leitura da cidade, o fechamento da leitura da cidade, e o 5, que é o debate das propostas. Então, são 2 momentos em que esses grupos eles vão estar reunidos para esse objetivo comum. Aqui os objetivos gerais de cada um desses grupos, o CMDUA, então, como a gente já falou outras vezes, mas reforçando, acompanha todo o processo, recebe, discute e avalia os resultados. O grupo técnico operacional, ele dá esse apoio técnico no desenvolvimento dos trabalhos, a gente também já comentou, vou reforçar aqui, nós somos uma equipe dentro da diretoria que conta com outras especialidades, mas que na sua maioria são arquitetos e urbanistas. Nossa multidisciplinaridade, ela se apoia muito nesse trabalho de um grupo de trabalho que pega também, que tem essa expertise das outras secretarias. O grupo de trabalho consultivo técnico, então, avaliando resultados, mas também propondo soluções, considerando as diferentes visões advindas das entidades envolvidas, e o grupo consultivo das regiões, além de avaliar os resultados e poder propor soluções, também dá esse apoio na realização dos processos participativos, especialmente nesse engajamento com todos, né, que residem nessas regiões, para que a gente possa ter o maior alcance possível. A gente já falou outras vezes também, hoje eu estou reforçando muitas falas, né, mas porque entendo que é um momento, um ponto de retorno, que a comunicação do plano diretor, ela não é feita por um agente, qual seja a diretoria de planejamento urbano ou a prefeitura. Ela é feita por todos nós que fazemos parte desse processo e auxiliamos a atingir o maior número possível de pessoas dentro das nossas redes de contato. Os eixos temáticos,
todos os 7, tem como objetivo a realização de discussões específicas sobre os temas abordados, e aí também a importância dessas nossas oficinas temáticas aí que nós temos para o próximo mês, de promoverem, né, essa discussão de conceitos, com o objetivo de produzir resultados para o plano diretor e indicações para políticas de desenvolvimento urbano. Por que não se encerra no plano diretor e tem essa indicação de políticas de desenvolvimento urbano? O plano diretor ele é uma espinha dorsal dentro de um processo de planejamento, mas existem uma série de outros instrumentos, como são os planos setoriais, e que vão estar, então, aportando também informações para esses outros momentos de planejamento da cidade que não se encerram no plano. Aqui nós colocamos também o e-mail, o link do formulário que eu comentei e links para consultas de informações que são importantes, que daí a gente disponibilizando a apresentação, vocês podem acessar clicando diretamente nesses links. O site do plano, onde a gente coloca a versão final de todos os relatórios que estão sendo produzidos a partir dos eventos que são conduzidos. A pasta pública dos grupos de trabalho, que tem todo o material técnico e referencial utilizado, e as moções compiladas, que eu vou falar aqui um pouco sobre as moções do nosso eixo temático 5, mas que é importante a gente revisitar todas, e inclusive está fazendo parte, assim, do nosso planejamento, dentro do nosso radar, né, a gente conseguir fazer essa transversalidade entre as moções, porque a gente percebe que outros eixos temáticos, muitas vezes, um eixo temático talvez tenha invadido, né, por vezes, as competências de outro eixo, ou os temas de outro eixo, e essa compatibilização, ela tem que ser feita até para que isso não fique contrário, né, daqui a pouco um eixo está com um direcionamento e o outro eixo com outro, né, não seria essa a ideia. Agora, eu vou falar um pouco dos resultados da conferência de avaliação do plano. São 4h33. Eu não sei se vocês querem já fazer alguma colocação sobre o cronograma ou se eu sigo para os resultados da conferência e a gente faz um momento de fala final. Eu achei que alguém ia falar. Certo. Tá certo. Acho que foi o Felisberto que falou. Eu vou seguir então, Felisberto. Eu teria algumas perguntas, pode ser para o final, mas perguntas com relação ao cronograma. De repente, a gente faz o seguinte, só para eu ter certeza que a gente vai conseguir passar sobre todos os temas, Água, e depois a gente volta, então, para as dúvidas no cronograma, que era uma dúvida que eu tinha, se a gente já tocava, mas só para a gente não acabar ficando, né, que daí eu já tento fazer mesmo que seja um resumido dessa parte dos resultados da conferência, e daí a gente pode voltar depois para o cronograma, pode ser? Ok. Tá. Então, os resultados da conferência, eu vou colocar aqui, né, para relembrar, mas que fazia parte dos registros que a gente tinha na época. O que compreende esse eixo temático 5? Então, são os aspectos do plano diretor que estão relacionados ao uso e ocupação do solo, e a ideia é tratar de questões como densidade, sustentabilidade, espaços públicos, equipamentos urbanos, redes de infraestrutura urbana, cidade consolidada e regularização fundiária. E aqui a gente coloca também as questões relacionadas à forma urbana, como o desempenho das edificações em termos de conforto, iluminação, ventilação e sol, bem como o plano regulador, verticalização e miscigenação também fazem parte desse eixo. Então, é esse casamento, né, daquilo que faz parte depois das normativas dos parâmetros do regime urbanístico. Por isso, a gente também tem essa preocupação que esse eixo, muitas vezes, ele vai ter que estar se apropriando das questões de outros eixos para buscar também compatibilizar alguns aspectos que são trabalhados em outras temáticas. Na dinâmica que foi trabalhada na conferência, nós trabalhamos com 5 temas específicos: densidade e infraestrutura, espaços e equipamentos públicos, parcelamento e uso do solo, desempenho das edificações e cidade consolidada e regularização fundiária. Esses foram os temas, também pensando, né, num número que fosse viável para essa metodologia ser aplicada no segundo dia da conferência, e se registrou como temas transversais que fariam parte do debate como um todo, as mudanças climáticas, as questões de sustentabilidade e o desempenho da cidade. No segundo dia da conferência, então, o primeiro momento da manhã, ele buscou responder 5 perguntas, que foram colocadas para os grupos, e para essa resposta, essas perguntas, foi realizada uma dinâmica em que a composição desses grupos se alterava, permanecendo apenas o que nós chamamos que era o anfitrião
e o apoiador nessas mesas. Então, se falou sobre quais os tópicos prioritários para serem abordados no subgrupo, os pontos positivos e negativos do plano diretor em relação a esses tópicos, na cidade de hoje, como o plano diretor enfrenta esses problemas, como o plano diretor contribui para o desenvolvimento de potencialidades da cidade e, ao final, revisitar também os princípios para entender se os princípios estariam contemplando esses temas dentro do plano diretor, entendendo que os princípios são o coração do plano, né, e teriam que ter essa característica de poder representar todas as temáticas. Aqui apenas alguns registros, depois a gente também coloca na pasta, né, nós fizemos depois até um registro mais preciso, que foi o de escanear essas pranchas para poder ter uma leitura melhor do que estava escrito em cada um dos post-its. Então, tivemos no trabalho da manhã resultados das 5 mesas de trabalho, isso para a sala A e para a sala B. Durante a manhã nós nos dividimos em 2 salas para essa temática. E na parte da tarde nós trabalhamos então nas recomendações dos subgrupos, em que cada um desses subgrupos agora reunido, né, das diferentes salas agora numa única sala, buscando fazer uma síntese de quais seriam os principais aspectos a serem trabalhados para a revisão do plano. Aqui também as pranchas que foram resultantes dessas temáticas, tal qual elas foram produzidas naquele momento. Aqui eu vou entrar numa planilha, que foi a planilha, não sei se todos conseguiram acessar, mas foi enviada uma planilha para vocês, enviada em PDF, nós também podemos mandar num formato de Excel, né, ou de formato de planilha ativa, onde foram registradas, então, foi feito um procedimento que para todos os eixos temáticos foi feito, de identificar qual a mesa, o subgrupo, qual a sala, apoiador, anfitrião, todas as respostas que foram colocadas para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta pergunta. Então, a título de exemplo, eu também não vou esgotar essa planilha nesse momento, eu entendo que a gente pode, depois também, todo mundo vai se apropriar desse conteúdo, né, e a gente vai ter outras dinâmicas para se aprofundar nos conteúdos, mas a título de exemplo, foi colocado como questões prioritárias serem abordadas no grupo, por exemplo, a infraestrutura urbana, as questões de otimizações da infraestrutura, também foram colocadas as questões dos passeios, da qualificação, necessidade de qualificação dos espaços públicos, e aí cada grupo trabalhou no que entendeu ser uma síntese, né, para cada um desses aspectos. Ao final, aqui, depois das 5 perguntas, a gente colocou as recomendações iniciais que foram para o debate da conferência. Vou alterar aqui novamente. Tá bem, né? E nisso nós chegamos em recomendações. Essas recomendações, elas foram ali, em alguma medida, incorporar algumas outras recomendações que foram realizadas ali no momento, votadas pela plenária, e constituem, então, uma síntese do trabalho desse grupo. A moção do eixo temático 5, então, quando a gente pegou o detalhamento, dentro de densidade, infraestrutura, cidade consolidada e regularização fundiária, que acabaram se fundindo ali em algumas indicações, nós tivemos 5 indicações. Então, a primeira, os parâmetros de densidade devem ser vinculados ao atendimento da demanda de infraestrutura existente ou gerada. Incluir no plano diretor um capítulo que conceitue disciplina e regularização fundiária, recepcionando a legislação federal, REURB, e instrumentos para garantir os princípios previstos. A questão também, e daí foram reunidas, né, diversas garantias que se entendia que o plano diretor deveria estabelecer. Então, primeiro, que a destinação e aplicação de receitas de instrumentos e contrapartidas para obras de infraestrutura urbana e habitação de interesse social, bem como equipamentos públicos e outros atendido previsto na legislação federal, o permanente mapeamento e monitoramento das ocupações dos espaços na cidade, visando a aplicação desses instrumentos, assegurando a comunicação e o compartilhamento de dados entre as diversas secretarias, a participação, o respeito aos moradores e a transparência na aplicação dos instrumentos, e também identificar as comunidades indígenas e quilombolas nos mapas do plano diretor conforme legislação federal, e daí teve uma modificação sugerida e aprovada pela plenária do dia 9/3/23, e prever e detalhar instrumentos do plano para garantir o devido cumprimento dos seus princípios. Entendo que nos grupos, né, esse debate foi bastante importante, que
não faria sentido os princípios se a gente não pudesse garantir que eles pudessem ser atendidos através da regulamentação. Sobre os equipamentos e espaço público, 3 itens: a qualificação dos espaços públicos com ênfase nas calçadas, e aqui se colocou ter um anexo com diretrizes, conceitos e critérios no plano e compatibilização com a estrutura e infraestrutura da cidade. A distribuição democrática e qualificação dos equipamentos comunitários, áreas verdes, priorizando a instalação em áreas carentes. A maior transparência e publicidade sobre os impactos de grandes empreendimentos imobiliários sobre os espaços públicos, diversificando as formas de participação dos diferentes grupos sociais da cidade. Sobre o parcelamento do solo, também 3 indicações: revisar o conceito de área de destinação pública, bem como proporcionar a conversão de áreas públicas para obras de infraestrutura na região, equipamentos públicos como escolas, postos de saúde, áreas para habitação de interesse social e praças, também modificada, ação sugerida e aprovada pela plenária do dia 9/3. Revisar o zoneamento urbanístico das áreas de ocupação rarefeita e vazios urbanos de acordo com a infraestrutura, ocupação existente e condições ambientais. E revisar o módulo mínimo de fracionamento e as áreas de destinação pública oriundas de desmembramento. Aqui eu vou só chamar a atenção que a gente percebe, né, que alguns grupos trabalharam com detalhamento, entendemos, talvez mais adequado à etapa, mais amplo, né, mais macro, alguns foram para detalhamentos mais específicos, então isso também vai ter que ser trabalhado nesse grupo. Sobre o desempenho das edificações, então, um item, mas que entendemos sintetiza muito bem, né, o conjunto de elementos nesse tópico: acolher o desempenho das edificações em relação ao contexto urbano através de definição de critérios orientadores que protejam a constituição de cidade do espaço público e que reduzam o impacto da urbanização frente às mudanças climáticas. Teve, então, daí também uma série de recomendações sugeridas e aprovadas pela plenária. A primeira delas, regulamentação para fins de aplicação do estudo de impacto de vizinhança, garantindo a escuta da comunidade. O segundo, apresentar o trabalho de revisão do plano diretor para as comunidades indígenas, garantindo a participação da comunidade nos debates. Terceiro, garantir a execução de infraestrutura básica como drenagem, água, esgoto e iluminação pública na implantação de equipamentos de educação, saúde, pontos de ônibus e calçada no entorno. Garantir acesso de pedestres aos equipamentos de educação e saúde, como, por exemplo, o quadrilátero escolar, bem como a qualificação do seu entorno. Incluir no plano diretor dispositivo legal, garantindo que no parcelamento do solo, na modalidade de loteamento, as ruas e equipamentos públicos, como praças e parques, mantenham o livre acesso da população. Também foi recomendado que os arruamentos dos loteamentos devem dar continuidade aos arruamentos dos loteamentos vizinhos, respeitando a malha viária dos bairros onde se insere. Garantir que os loteamentos próximos à orla tenham ruas públicas que levem até a margem do Guaíba, permitindo o livre acesso da população. Resgate de todo o espaço de praia de Porto Alegre para a população e revisar os índices construtivos do direito à paisagem. Dos registros feitos em plenária, que foi garantido para tudo que não se enquadrasse, né, nos demais itens, foi colocado não efetuar leilão de terra pública. Eu passei rapidamente por todos os itens, já querendo escutar quais as contribuições, né, os questionamentos que vocês trazem. Entendo que essa questão do cronograma foi algo que a gente realmente dedicou um tempo, principalmente ali na figura da nossa diretora, para a gente poder ter esse norte de quantas reuniões e poder agora trabalhar, né, bem uma metodologia sobre o tempo que nós temos efetivamente para debater esse tema, e todos, né, temas incluídos nos eixos temáticos para a cidade. Então, a gente pode passar agora já para os questionamentos. Depois eu reforço a questão de formalizar a participação nos eixos, enfim. Eu não sei se todos que ingressaram ouviram minha fala inicial, mas a ideia é que todos que têm interesse, né, de ingressar nesses eixos, façam a inscrição através do link que a gente passou, que eu entendo que todos aqui devem ter acessado pelo menos de algum eixo temático, mas é importante que, se vão participar desse eixo, também se inscrevam para a gente ter a relação correta dos nomes que vão estar envolvidos para serem mobilizados, a gente fazer a devida comunicação, inclusão nos grupos e assim por diante. E agora que eu falei bastante, eu vou passar a palavra para o Zago. Eu acho que tu és o primeiro com a mão levantada, né, Zago? E acho que único. Agora eu vi que eu Mas acho que mais alguém levantou. O pessoal me apoiando. Pode falar. então tá. Alguns questionamentos que, na verdade, seria um detalhamento um pouco maior desse cronograma que tu nos passaste.
Por exemplo, assim, quando é que nós vamos ter as datas precisas, não só o mês de cada uma das dinâmicas? Isso é importante, porque todos nós que estamos participando temos uma agenda bastante complicada. E as datas, os dias e horários é muito importante. Eu, por exemplo, eu vou viajar de 11 a 16 de maio e preciso verificar o que eu vou deixar de assistir, de que forma eu vou tratar isso aí. Outra coisa, assim, as oficinas temáticas, elas serão realizadas por eixo ou juntam todos os eixos? Como é que funciona isso aí? As datas, de novo, assim, a questão das datas, né? Qual é o resultado que a gente deve esperar daquela quarta fase que foi introduzida agora, que não tinha antes, né? Foi introduzida agora, que é o fechamento. Que resultado vai ter disso aí? Posso continuar assim, depois tu faz uma resposta só? Pode ser, eu até vou começar a anotar, para eu não me perder, né, em todos os questionamentos, que entendo que eu tenho pelo menos um encaminhamento para cada um dos questionamentos aí para ajudar o nosso debate. Mas pode Sim. seguir falando. Por último, não, tem mais uma questão aqui. Essas discussões, esses debates, especialmente ali no item 4 e também no 6, 5 e 6, 4, 5 e 6, a Prefeitura vai dar uma minuta para a gente examinar previamente as propostas que estão sendo encaminhadas. Com relação à conferência, qual vai ser a dinâmica? Vai ser semelhante à que ocorreu na conferência de avaliação? Ou seja, palestras, debates em sala e votação. E, por último, a audiência pública, ela também vai ter votação ou será só o encaminhamento para conhecimento da população? Seria isso, Vanessa? Tá bem, eu comecei a anotar aqui as questões. Acho que eu já vou dar as respostas, depois posso passar. Acho que o segundo com a mão levantada é o conselheiro Felisberto. Eu vou só buscar responder, porque daqui a pouco eu também já provoco talvez outras perguntas para o conselheiro, né, que fala em seguida. Sobre a questão das datas, a gente vai estar detalhando exatamente as datas, né? A gente tem ainda tinha algumas restrições em questão do espaço, em questão de logística, mas a gente está buscando fazer isso para poder estar disponibilizando. Até agora, como a gente já está com a definição das reuniões, a gente já tem as datas das reuniões, né? Mas pode até, inclusive, fazer isso bem documentado para todos saberem quais são as datas que vão estar acontecendo essas reuniões. Mas eu entendo, esses eventos daí é importante, pode ser que a gente tenha que ter alguma flexibilidade, principalmente nessas agendas, assim, porque a gente vai depender de alguns palestrantes, né, em alguns casos. Então, mas a gente vai buscar com antecedência estar informando você sobre essas datas, eu anotei aqui como uma demanda para a gente trazer para a próxima reunião. A etapa 4, que tu questionaste sobre a consolidação, a gente percebeu, assim, a gente percebe, né? A gente sabe pelo próprio histórico da nossa cidade que a gente precisa de algum tempo e ter os momentos, assim, para ir consolidando o nosso entendimento sobre alguns temas. Então, se sentiu necessário que existisse um momento de devolver alguns resultados para a sociedade e que a gente pudesse, nesse momento, trabalhar uma consolidação de toda essa leitura, que senão poderia simplesmente pegar, né? Bom, já teve todos esses momentos, como é que vai se consolidar? Vai ser só com a equipe técnica? Então, se sentiu a necessidade de ter eventos em paralelo, mesmo que alguns menores, de debate, alguns um pouco maiores, né? Expondo nas regiões de planejamento, mas para a gente poder fazer essa consolidação em conjunto, que não ficasse uma consolidação apenas técnica, buscando validar também com a sociedade a proposta que vai, porque um bom diagnóstico é o que vai nos dar boas propostas, né? Pelo menos essa é a nossa hipótese. Se eu esquecer de alguma resposta, depois tu me chama a atenção, Zá, que eu fui anotando aqui depois. A dinâmica da conferência, a nossa ideia é poder também estar trabalhando, criando, né, alguma validação sobre os cenários que a gente vai levar adiante para a construção das propostas da revisão do plano. Então,
vai existir um processo de deliberação, mas como a gente ainda está trabalhando na metodologia, eu não poderia afirmar que vai ser uma votação ou qual seria o formato, né, dessa deliberação. A gente também entende ali, viu que alguns grupos questionaram, existiu trabalho nos grupos, com todo o pessoal dedicado ali no segundo dia da conferência, e no terceiro dia, daqui a pouco, existiu uma votação onde outros poderiam vir e poderiam deliberar e alterar, né, aquilo que foi trabalhado nos grupos. Então, isso acho que é uma questão que a gente vai ter que enfrentar e pensar dentro da metodologia como é que a gente garante que o grupo que se envolveu mais, né? Como é que a gente faz isso, mas sem também comprometer esse processo participativo. Se a audiência pública ela terá votação, e tinha perguntado também sobre a disponibilização da minuta, né? A ideia é que a minuta seja trabalhada, né? Agora, quando a gente começar a iniciar o processo das propostas, a gente trabalhar em paralelo uma minuta e também ter ela debatida para poder ser levada para audiência, né? Que essa minuta ela não vai ser, tá, vocês contribuíram tudo isso e agora eu tenho essa minuta, né? Que poderia daqui a pouco surpreender os integrantes do grupo. A ideia é que a gente possa debater também. E a gente até questiona, assim, em alguns momentos, eu sei que a nossa diretora assim, tem isso muito presente, de desde o primeiro momento já pensar em termos de minuta, assim, a Patrícia tem, né, uma relação e tem essa expertise na aplicação da regulamentação urbanística, ela tem muito essa preocupação porque a gente vê que muitas vezes nossos planos urbanísticos, quando a gente vai transformar eles em lei, a gente acaba tendo diversas dificuldades, né? Se a gente não coloca desde a geração das ideias essa componente da minuta, entendo que a gente sai perdendo. O formato da audiência pública, ele não está assim totalmente definido, é algo que a gente também pode deliberar, né, sobre como vai ser essa discussão, porque o que a gente entende? Se a gente pegar e for deliberar sobre cada uma das partes do plano, sobre cada artigo separado, né, isso tudo é uma construção, assim, é uma orquestra, que daqui a pouco, se a gente botar um instrumento para tocar outro ritmo, já não faz mais sentido. Então, entendo que é algo que a gente tem que pensar assim, em que medida a gente pode acolher contribuições, né, no momento da audiência, ou validar a minuta da audiência, sem comprometer. A nossa ideia sempre foi antecipar momentos de participação diferentes do momento da audiência, porque o momento da audiência, geralmente, ele é pouco eficiente em construir, né, e conseguir realmente, assim, detalhar e argumentar e poder manter essa unidade do projeto que vai ser ali aprovado na Câmara. Então, a gente pretende antecipar em todos os outros momentos que antecedem a audiência esse debate mais de alteração, né? E chegar para uma audiência, assim, com algo que seja trabalhado para uma votação única, né? Então, Não sei se, não sei se eu pelo que eu estou respondi. entendendo, a fase 5 e 6, que é debate das propostas e conferência de revisão, nós não vamos ter ainda uma minuta. A nossa ideia é já poder estar trabalhando em paralelo uma minuta. Sim, mas não vai ser apresentado para a gente debater a minuta na fase 5 e 6. Só na audiência pública, a minuta. Não, a ideia é que seja antes, Zago. Antes? O que eu quis dizer é que seria antes para a gente construindo em conjunto, mas não Pois seria uma é. minuta finalizada, né? Não, a minuta finalizada, claro que não, só na audiência pública. Hum, Mas eu acho que sim, seria uma para a gente. minuta. Acho Sim, que nós teríamos muito mais objetividade nas discussões se nós trabalhássemos em cima de uma intenção, de uma minuta que reunisse os anseios dos diversos grupos técnicos, grupos de trabalho. Né? Então, acho que é isso. não, eu até talvez não tenha sido clara, porque o que eu quis dizer é que a minuta tem que estar na discussão dos 5 ou 6, sob o risco Sim, da sim. gente distanciar a minuta da Exato, nossa exato, proposta. exato, exato. Não, talvez eu tenha Foi o que eu compreendido quis mal, dizer. desculpa. Mas, Tá, mas não, enfim, de repente eu falei tanto que acabei, né, falando mais de uma vez, mas a ideia é essa, é não trazer, né, para o debate, sim. eu acho que ficou faltando só uma dúvida aqui com relação às oficinas temáticas. Elas serão realizadas por cada eixo? Se, vão ter, a gente vai pegar pessoas de referência sobre cada eixo para falarem e que tenham espaço para a gente também ter essa troca, né, esse debate sobre os temas, Tá sobre bem? cada eixo. Era isso. Obrigado, Vanesca. Capaz. Felisberto, pode falar, conselheiro. Boa tarde a todos e todas, né? A minha primeira observação é que um debate sobre cada eixo
que foi trabalhado, ela teve uma dinâmica igual para todos, né? E cada um trabalhou respondendo aquelas perguntas. O que me chamou a atenção é que vai haver uma, vamos dizer, uma compatibilização para que não haja conflito, né? Eu entendo que o conflito vai haver, né? Independente da nossa vontade. Conflito no bom sentido, não conflito de briga, viu? Conflito de ideias, né? E de cidade. Quem vai decidir que cidade queremos será a plenária lá, a audiência pública, certo? E durante a elaboração da proposta para o plano diretor, né? Pra, como é que se chama? Perdi até o nome. O Zago falou a proposta para discutir lá na conferência ou depois, quando levar para a audiência pública, já... A minuta? A minuta, isso, a minuta. Boa, Vanessa, te agradeço, tá? Então, quando tiver a minuta, ela tem que ser construída. Vai haver divergências, né? Como serão solucionadas essas divergências? Não vai haver consenso sobre determinadas propostas. Vai ter que haver o debate, vai ter que haver votação, né? E que é necessário nesse debate da cidade que a existente é a que nós estamos projetando para o futuro, né? Há vários eixos que tratam do patrimônio material, do ambiente natural. Então, elas vão ser conflitantes em algumas propostas. Como nós vamos trabalhar com isso, né? Então, essa é uma primeira observação. A segunda observação é que me parece que nós temos algumas leis, né, que foram baseadas nesse plano diretor, né? Como será feito essa sistematização, esse encontro com o novo plano, né? E eu falo especificamente da lei do estudo de impacto de vizinhança, né? Então, como é que vai ser feito esse encontro, né? Porque algumas leis, aí, alguns decretos foram revogados pelo prefeito, né? E foram criados outros, sem haver uma discussão, né, que possa haver choque com esses decretos e com essas leis, né? Como que a gente vai trabalhar isso, né? Isso é uma coisa que me preocupa, porque, principalmente com os dois, o projeto de revitalização do Centro Histórico e do Quarto Distrito. Né? São dois projetos que têm uma visão e que pode, na discussão essa do plano, a gente discutir isso, né? Porque existe o plano e vai haver debate sobre isso, né? E propostas para que a gente discuta isso, né? Essa questão do adensamento da região central, né? Porque a gente vê obras que estão criando uma estrutura para que possa possibilitar o adensamento, né? Então, isso é uma questão que criado condições de infraestrutura para viabilizar projetos futuros, né? Então, essa é uma segunda colocação. A terceira é exatamente cada região de planejamento tem a sua realidade, né? Então, quando serão essas devolutivas para a região? A RGP1, né, terá uma data, tá? Então, essa data tem que ser construída com o conselheiro, porque naquele dia que for designado, pode haver um outro evento, certo? Vou dar um exemplo. 15 de maio, se for direcionado para a região, a RGP1 vai dar problema, porque nós temos um evento que é um seminário sobre o Cais do Porto, o Cais Mauá. Tá? Então, nós vamos ter que priorizar uma ou outra. Claro que nós vamos priorizar o Cais do Porto, né? Porque isso vai ter um impacto muito grande na região central, no centro histórico, tá? Em toda a cidade, vide o que aconteceu em março, final de março. Tá? E, por fim, né, eu gostaria que a gente pudesse ter a comunicação do link anterior à reunião, porque eu tive dificuldade,
Mas durante a tua fala, Vanessa, eu ouvi que tu pode acessar com qualquer link daquele que tu já tem acessou no outro eixo. É isso? Por enquanto é isso, depois eu me reescrevo de novo. Obrigado. Deixa eu só corrigir que não é cada reunião vai ter alguma coisa diferente do link, não é o mesmo link, tá? Cada eixo vai ter um link diferente. Mas a ideia é, de repente, manter o mesmo link sempre para o eixo, né, Guilherme? Não sei se a gente vai ter que testar para ver se vai ser funcional isso, mas a gente pode também, daqui a pouco, criar um local de referência onde ficam todos esses links, né? Que, de alguma forma, facilite o acesso das agendas para serem acompanhadas. Acho que a gente pode pensar. É que o sistema, ele cria o link para a reunião. Se a reunião for recorrente, ele usa o mesmo link. Então, ela tem que ter uma recorrência. Se não utilizar essa recorrência, ele vai criar um outro link Toda que vez. é muito semelhante a esse, mas ele tem uma diferença. Aí vai acabar Sim. a pessoa querendo Pode entrar numa confundir. reunião que não foi marcada. Aí vai ficar lá aguardando na sala e não entra. Vamos pensar numa forma aí que a gente possa gerenciar isso, né? Acho que isso fica como uma questão também para a gente qualificar aí porque realmente daí um dos maiores receios assim que sempre fico antes da reunião é se todo mundo que quer participar conseguiu acessar o link, né? Porque acho que a pior coisa que pode ter é ter pessoas que estão dispostas, estão disponíveis para participar do debate e daqui a pouco por causa de uma questão, né, tão pequena, assim, com relação à importância de todo o resto, que é o link, né? Mas vou dar uma pensada ali com a equipe, Felisberto. Vanessa, desculpa, Oi. só, eu acho que eu entendo a preocupação do Felisberto e é bastante pertinente, mas eu acho assim que agora nós vamos ficar agendados, de 15 em 15 dias nós vamos ter essas reuniões, né? Então nós vamos receber alguma coisa, um link, alguma coisa, previamente. As nossas reuniões são às quartas-feiras, se nós recebermos o link na segunda-feira, fica mais fácil para a gente... As datas, os horários a gente já vai estar prevenido, é o acesso propriamente dito. Eu acho que dessa forma vai funcionar bem. Desculpa interromper Não, vocês. obrigada pela contribuição, Zá. Eu vi aqui, eu anotei, tentei agrupar as questões que foram trazidas pelo conselheiro Felisberto, então acho que é importante, né, essa colaboração de que o debate de cada eixo teve a dinâmica uniforme, a gente realmente busca isso, e por isso, se vocês participaram dos outros eixos, vocês vão ver que as reuniões foram muito parecidas de todos os eixos, porque a nossa ideia é ter essa simetria, né? Concordo que o conflito das ideias faz parte, como é que a gente soluciona as divergências, né? O que a gente fala quando a gente vai ter que compatibilizar algo? É que a gente percebe no nosso plano hoje, a gente chega a ter áreas que foram pensadas como industriais, de uma estratégia de desenvolvimento econômico, e eventualmente, quando chegou ao ponto de propor o regime urbanístico para aquelas áreas, isso não foi considerado na essência da proposta do regime. Então, esses conflitos que a gente vai ter que gerenciar. Se a gente estabelecer que uma área é importantíssima para a preservação natural, então, bom, se houver alguma exploração daquela área, vai ter que ser sob uma circunstância de muito cuidado, né, para que realmente aquele bem ambiental ele não seja prejudicado. Então, essas compatibilizações que a gente entende que vão ter que ser feitas. Não no sentido, assim, né, de desfazer, de repente, o pensamento, mas buscando a essência daquilo que foi proposto, como é que a gente faz com que alguma coisa que está conflitante não seja, de fato, um conflito, né? Um exemplo também que a gente utiliza, que a gente tem o nosso EVU, né, o projeto especial, que muitos falaram, se falou na conferência, é importante, não é importante, mas ao mesmo tempo a gente quer o WAVE, que ele traz outras qualidades, que talvez o nosso EVU não conseguiu regulamentar, né, e com certeza é uma ferramenta mais completa, mas ele guarda semelhança, então, na verdade, a gente talvez esteja só falando de um ajuste nesses instrumentos para poder estar trabalhando com o que é mais adequado para cada cenário. E essa construção da minuta, reforço aqui, né? Acho que é bem importante mesmo, porque a gente às vezes comenta, né? Será que todos, né, vão ter a percepção sobre a minuta? Mas se a gente não colocar essa minuta para discussão, tudo que a gente vai estar discutindo pode ser outra coisa quando a gente fizer a minuta, né? Então, essa discussão ela vai ter que fazer parte dos grupos. Sobre as leis que têm, né, relação, que estão conectadas com o plano diretor, a gente tem atualmente uma equipe da secretaria que eu faço parte, né, e outros colegas, inclusive muitos deles com mais experiência, né, na parte da redação da lei do que eu
porque minha expertise é bem específica em outras áreas, né, e não exatamente nessa, participando, assim, para fazer essa compilação de quais as leis vão ter que ser trabalhadas. Alguns dos colegas que estão aqui também fazem parte desse grupo, para ver quais aquelas que vão ter que ser revisitadas à luz da revisão do plano diretor, né? Como que a gente, em que medida a gente incorpora elas, o que é importante a gente compatibilizar, para também a gente não ter surpresas no futuro, que isso é uma preocupação, com certeza, bem legítima ali da equipe técnica, a gente faz análise de processos, né? Então, a gente ter aí algum descaso entre essas, uma desconexão entre esse arcabouço legal aí do licenciamento urbanístico pode nos dar muitos problemas. Então, a gente está trabalhando também nisso. E acho que, né, quando a gente for tendo entregas desse grupo, a gente também vai estar publicizando. A questão das RGPs, eu acho que a Renata não conseguiu atender essa reunião por causa que ela está numa outra agenda, mas a Renata Saffer, né, e a Daniela Vieira, que estão trabalhando ali no grupo consultivo das regiões, elas vão trabalhar com os conselheiros para fazer as agendas que são nas regiões ficarem adequadas ao calendário das regiões, né? A gente entende que às vezes até eventos culturais, religiosos, né, podem muitas vezes entrar em conflito. A gente a gente quer escolher bem essas datas, né? A gente tem pedido auxílio também da nossa comunicação, enfim, porque a gente percebe que às vezes a gente pode ter uma percepção, né, baseada na nossa experiência, que pode nos parecer adequado, determinada data, determinado horário, mas é um universo muito grande aí de perfis que muitos deles podem eventualmente ter outras dificuldades, né? Então, tendo que a gente, isso vai ser trabalhado nesse grupo, a gente não vai impor, a ideia não é impor nenhuma data, né? É que a gente, bom, talvez a gente vai trabalhar ali com intervalo, né? Vai ter que acontecer nesse mês. Nesse mês, como é que a gente pode trabalhar para estar discutindo isso com as regiões? Nesse sentido. Acho que as duas colegas não estão aqui, mas depois também eu reforço com elas para isso ser tratado, né, na reunião específica aí do grupo de trabalho das regiões. Eu não sei se tem mais alguém com a mão levantada, eu acredito que não, né? Mas se eu tiver esquecendo de alguém, podem abrir o microfone também para falar. Oi, Vanessa. Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se já está definida uma metodologia de como que a gente vai trabalhar aqui nesse eixo temático, porque a minha pergunta é se ao longo do nosso trabalho a gente vai ter acesso também ao material que está sendo levantado ou estudado pela Ernst Young, né? Para a gente poder também subsidiar as nossas análises aqui para poder tomar melhores decisões. Eu não sei como é que está sendo definida a metodologia que os eixos vão trabalhar, não sei se chegaste a comentar isso, ou se ainda está em estudo como é que vocês vão fazer esse cruzamento, né? Porque também vai ser importante para nós aqui da parte técnica, aqui desse grupo, para tomar algumas decisões, ter acesso a alguns mapeamentos que já estão sendo feitos pela cidade ao longo de como que é o plano diretor, como é que ele se comportou, né, na sua aplicação, para a gente, de repente, encontrar propostas de como resolver alguns conflitos ou alguns problemas aqui no grupo. Era mais isso que eu queria te perguntar. Excelente, Guilherme. A ideia, assim, o que acontece, né? No fluxo ali do rito, quem toma conhecimento dos resultados do produto, primeiro, salvo engano, é através do conselho do plano diretor, né? Mas todo esse material que vai ser produzido e que vai estar ali também tendo esse primeiro acesso através do conselho, vai ser depois destrinchado para servir de subsídio para o debate desses grupos, né? Que é essa a ideia. A gente está elaborando uma metodologia para o trabalho dos grupos, que em alguma medida a gente está tendo alguma dificuldade, né? Porque a gente precisa justamente uniformizar a metodologia para grupos que têm temas tão diferentes. Mas a ideia é ter essa metodologia para a gente já estar discutindo agora no nosso próximo encontro, e daí trazendo essas informações, né, a partir de como está sendo trabalhado pela consultoria. Os dados, informações, né, que eles já trabalharam, também os dados e informações que a gente está subsidiando, né, a eles no processo. Não sei se eu te respondi. Felisberto? Não, é mais ou menos o que foi a pergunta anterior agora, né? Essa questão da discussão com o CMDA. Qual é a ideia das reuniões, né?
ao número de reuniões que serão feitas com o CMDEUA, né? Qual é a metodologia, primeiro, e se serão debatidos os assuntos de todos os eixos, ou será por eixo, né? Qual é a ideia que vocês têm, né, para que a gente possa também nos preparar como conselheiro, né, para esse debate, né? Apesar de nós estar participando em todos os eixos, pelo menos eu vou tentar participar em todos. Vou ter dificuldade amanhã, porque eu estou fazendo um curso de especialização na Unicinos, então isso me inviabiliza na parte da tarde, né? E na parte da noite, quinta e sexta-feira. Mas vou tentar compatibilizar, porque dá para acessar o curso virtualmente, né? Mas aí terei que me dividir, né, entre o eixo e o curso, né? Então, isso vai dificultar para alguns, né? Então, essa discussão vai ficar gravada, né? Mas a gente muitas vezes não vai ter a oportunidade de apresentar sugestões e de contribuir com ideias, né? Para que a gente construa o melhor plano, pelo menos dentro de que alcança a maioria da população já tão excluída de Porto Alegre, né? Então, segregar. Então, é isso, né? E esse material de hoje será disponibilizado, terá um WhatsApp com todos, então é importante que a gente permaneça em contato todos o dia, né? Todos os dias, para que a gente possa trocar ideias por ali também, né? Era isso, obrigado. Eu vou reforçar para que a gente possa manter o contato, o alinhamento do contato com todos. Eu vi que a Ana Aguirre, ela colocou ali, nossa colega até colocou no chat o link para vocês poderem fazer inscrição. Eu até entendo, o conselheiro Felisberto já deve ter feito, né? Eu não sei se conseguiu fazer nesse eixo. Então, eu vou dar uma revisada a partir de todo mundo que está inscrito ali, por isso que a gente está solicitando, né, que façam essa inscrição para poder revisar as listas ali, para poder ter todo mundo nos meios de comunicação desse eixo, para a gente não se perder aí, porque realmente são muitas pessoas, são muitos eixos, né, então a gente achou uma melhor forma de controle por aí. Mas, com certeza, sim, vai ser apresentado no CMDEUA, né, qual vai ser a forma de trabalho. A ideia é que tudo que for debatido tem que passar pelo CMDEUA, porque o CMDEUA, ele tá dentro tem esse papel protagonista, né? Os outros grupos, eles existem para apoiar, inclusive, o trabalho do CMDEUA. Então, a ideia é que passe tudo. Eu vi que a Simone levantou a mão, Simone Azambuja. Pode falar. Oi, boa tarde a todas as pessoas presentes. E, Vanesca, na última reunião que teve com a Patrícia, né, teve uma professora que colocou muito a questão de que nós devemos trabalhar com indicadores, né? Então, assim, a gente, inclusive, eu me lembro que o Felisberto também falou sobre questões que são deliberadas através do orçamento participativo, né? Tem uma série de questões aí que tem que ser levadas em consideração também, né, nesse estudo do plano diretor. Mas o que eu estava pensando, por exemplo, eu me lembro que uma das proposições que a gente fez, por exemplo, vou só dar um exemplo, né? Ela está no meio termo entre projetos de infraestrutura e ambiente natural. Então, na parte de arborização urbana, uma das proposições era fazer a compatibilização dos projetos de infraestrutura garantindo espaço árvore, considerar a árvore como equipamento urbano para fins de compatibilização com as demais infraestruturas da cidade. E, assim, a gente vem observando, quem trabalha mais na área ambiental, né, e de estrutura também, de arborização, que estão relacionadas, as árvores mais antigas, elas estão com um espaço muito restrito ou quase igual do tronco, e isso ocorre em toda a cidade, né? E eu li o documento, um documento super importante que vocês colocaram na pasta, que é ligado à gestão de Porto Alegre para 2030. E aí tem uma referência muito forte na questão da mudança climática, seja em infraestrutura ou pensando no ambiente natural, né? Então, e aí, quando a gente pensa também os equipamentos públicos, praças, parques, a gente não tem ideia, por exemplo, lá na Restinga, quantas praças tem?
vamos dizer, em comparação com Moinhos de Vento, em comparação com Menino Deus. Então, eu queria só trazer essa questão de que eu acho importante a gente ter esses indicadores históricos de Porto Alegre para a gente poder trabalhar melhor essas questões e favorecer áreas mais fragilizadas, né? E essa questão que eu estou lembrando aqui do Espaço Árvore é porque eu me lembro que a Ismamus, uma época, e talvez até a Secretaria de Desenvolvimento, existia todo o mapeamento de cada árvore e espécie que tinha em cada rua. E eu acho que é muito importante, se a gente pensa em infraestrutura para mudança climática, que é essa Porto Alegre 2030, do documento que foi feito pela prefeitura, a gente tem que pensar espaço árvore imediatamente, né? E esse espaço árvore ele está completamente fragilizado. Aqui vou te dizer, eu moro no Menino Deus, 70% das árvores aqui não tem espaço mínimo para sua integridade vegetal, para poder se desenvolver e continuar viva, né? Então, assim, eu acho que houve, ao longo do tempo, meio que um abandono da arborização mais antiga de Porto Alegre, né? A gente vê que tem fora as questões aí, né, que sempre são trazidas sobre a questão da maior, talvez, transparência de por que uma árvore está sendo cortada ou não, etc. e tal. Mas isso entra em outro terreno, né? Mas é isso que eu ia trazer, sabe? Porque eu acho que até em termos de infraestrutura, se nós não tivermos indicadores de cada... Eu estou trazendo mais espaço público, né? Mas se a gente não tiver indicador de cada bairro, de cada região de Porto Alegre, eu acho que fica meio precário a gente trabalhar plano diretor, né? Então, eu sinto falta disso, né? Senti falta o tempo todo. Assim, sinto falta disso. Então, só ia relembrar isso, quem sabe, para as oficinas temáticas, né, Vanessa? Que a gente possa trazer isso de novo, né? Obrigada aí pela possibilidade de falar. Excelente a contribuição. Acho que a gente não tem como falar de desempenho sem falar em indicadores, né? Porque senão a gente está falando em que tipo de desempenho, a gente está falando em comparação a quê, né? Do que a gente. E quando a gente fala de desempenho, às vezes as pessoas falam em eficiência, eficácia, parece que a gente está falando só de questões mais duras, né? Mas a gente entende que estão incluídas também essas outras questões que fazem parte de uma maior aproximação, né, com esses elementos mais suaves do urbanismo, enfim, que fazem parte dessa Constituição. Achei excelente a contribuição, a gente tinha colocado também, pensando nas oficinas temáticas, talvez pensar em alguém para falar sobre essa questão de indicadores. A gente já trabalhou e pode, de repente, acho que tem materiais que a gente tem que começar a organizar para também instrumentar o nosso debate técnico nesse grupo, né? Então, a gente já trabalhou com indicadores, assim, mas sempre a gente tem alguns dados que são agregados por bairro, mas que já seriam um começo, né, para entender o monitoramento da condição socioespacial, territorial, econômica, né, dentro de alguns bairros aí, dependendo da dimensão do bairro, pode ser que esse indicador acabe não sendo representativo de uma característica mais local, né? Mas em alguns bairros eles acabam podendo ser bem-sucedidos nesse sentido. Acho que é uma linha bem interessante, assim, para a gente trabalhar da avaliação da situação atual e fazer essa conexão com as propostas para o futuro. Uhum. Eu fiquei na dúvida se consegue. Felisberto levantou a mão novamente, né? Você pode falar. Não, colocar bem rápido. Estão me ouvindo? Colocar bem rapidamente. Eu me lembrei agora na fala da Simone que nós temos o Atlas Ambiental. Ele está sendo incorporado na discussão, servindo como referência, necessita uma atualização, então é bem importante, né, a gente retomar esse assunto. E uma outra questão que a gente tem discutido, eu vi que falaram das áreas indígenas, mas me parece também os territórios quilombolas, né? E é uma cidade que precisa demarcar esses territórios, né, para evitar o que aconteceu no Quilombo Qued, né? Para que a gente tenha que brigar para legitimar um território que estava há anos, né? E que muitas vezes é excluído do planejamento urbano da cidade, né? E nós temos uma outra, que é o território também da Ilhota, ali em torno da Ipiranga, Aureliano, né? Que é um outro assunto que virá à tona, né? Porque as pessoas perceberam da importância do território como referência de ancestralidade, né?
E isso nós temos que, se a gente quer uma cidade inclusiva e menos segregadora, né, ter esse olhar, né? Então, é isso, é essa contribuição que eu queria fazer. Questão dos territórios quilombolas, vi que há uma preocupação com a área indígena, mas também essa questão de aqueles que não estão e que não se identificaram ainda como território quilombola, né? Então, isso é uma discussão que tem que estar na pauta da cidade. Viu, Zago? Um abraço. A gente colocou também ali, nessas referências que o conselheiro Felisberto bem citou ali, a questão né, da referência do Atlas Ambiental de Porto Alegre, a gente também relacionou a própria evolução urbana da cidade, né, que a professora Célia descreve tão bem nos livros e que nos ajuda a entender também essa construção, né, desses territórios tradicionais que fizeram parte ali da história, o próprio Francisco Riopardense de Macedo também, que traz o histórico da cidade também como questões importantes aí para construir, né? Bem importante, bem lembrado, conselheiro. Eu tenho o direito de réplica ali do Felisberto. Posso usar? Pode, eu não sei se eu entendi o porquê da Não, réplica. eu só quero retribuir o abraço. Abraço de onça que ele mandou, mas tudo bem. Um abraço para ti, Felisberto. Não é um abraço de onça, não. É um abraço em respeito à luta, né? Mas eu acho que a gente tem que construir uma cidade para todos, é isso. Certo? Não. Brincadeiras Olha, à parte, pode, fica com o meu abraço, viu, Felisberto? Carinhoso. Vou dizer para vocês que é algo assim que eu realmente acredito de coração, eu falei isso no dia da conferência, que a gente possa chegar a consensos, porque em última instância, todo mundo que está aqui dedicando esse tempo, com certeza se importa com a cidade e está preocupado em fazer o melhor. Pode ser que a nossa visão de melhor ela seja um pouco diferente. Se a gente for falar que de justiça, a nossa visão pode ser diferente, né? O que é justo para um pode não ser para outro. Então a gente vai ter que chegar, talvez ceder, né, entender assim quais são os aspectos, mas eu vi na conferência a possibilidade da gente chegar a consenso, sim, e poder chegar aí a boas indicações para a gente fazer, prever aí o melhor desenvolvimento para nossa cidade, que é a preocupação de todo mundo aqui, eu tenho certeza. Tago? Vanessa, agora oficialmente, né? Que antes eu só. Mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que eu aprendo. Eu sou uma pessoa que tem posições bastante fortes, tá? Mas eu aprendo com a posição dos outros. Às vezes, para consolidar algo que eu estou pensando, mas às vezes até para pensar da outra forma e para ver que se daquela forma não fica melhor. Mas eu concordo nas discussões. Só tem sempre, sendo respeitosas, as discussões são sempre bem-vindas. E dessa saraivada de opiniões, certamente sai alguma coisa qualificada. Nós não podemos pensar que a cidade tem que ser conforme eu penso, conforme o meu setor pensa. Nós temos que pensar que a cidade, quanto melhor ela estiver, melhor vai ser para o meu setor. E isso é respeitando certamente as divergências e assim como a gente pensa em ser respeitado das divergências. O Felisberto, normalmente a gente tem posições contrárias, mas eu respeito a posição dele. Ele defende algo que ele pensa e que acredita, e eu sei que ele também respeita, porque ele sabe que eu defendo algo que eu penso que acredito. Eu acho que dessa forma a gente consegue construir. Era isso. Excelente. Eu acho ótimo, eu tenho muita sorte de estar cercada de pessoas que também me desafiam intelectualmente, inclusive as pessoas que estão aqui nesse grupo, né? Eu acho que é muito importante isso. A gente, às vezes, revisitar o que a gente pensa, nossos conceitos. Eu vi que a Érica também levantou a mão, pode falar, Érica. Será que ela está conseguindo desbloquear? Em princípio, não tem ninguém bloqueado aqui, né? Oi. Ah, Vanessa. Não, primeiro, eu gostaria de parabenizar o grupo, é minha primeira reunião, mas eu achei a reunião bem proveitosa e bem encaminhada, bem dinâmica. Eu estou migrando de grupo, a minha suplente no GTTO, ela não pode participar porque é a coordenadora,
e já me inscrevi, já refiz a minha inscrição. Eu só não consigo, eu não sei, eu estou usando o aplicativo, eu não consigo abrir o chat, eu não sei se tem outros participantes também que não conseguiram. Mas eu não consigo. Eu vi que tem pessoas que estão mandando ali algumas informações no chat, né? Então, em teoria, ele não está bloqueado. Eu não sei, Érica, agora eu fiquei na dúvida. Na inscrição, ali no formulário de inscrição, que eu não revisei a última versão, ele pergunta o número de telefone de vocês, porque daí, se vocês colocarem ali, todo mundo tá. Todo mundo estando de acordo, eu adiciono vocês no WhatsApp também. Isso. Essa é a minha outra colocação. Eu peço a inscrição no grupo de desempenho, porque eu vou migrar. Enfim, era para a coordenadora estar participando das reuniões desse grupo, mas ela não vai conseguir, então eu vou assumir. Tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Nesse grupo aqui, não sei se vocês perceberam, né? Eu brincava com os colegas, queria a maior participação possível e a gente realmente teve uma adesão ótima na conferência. Vamos continuar aí mobilizando cada vez mais pessoas para pensar a nossa cidade aí em termos de desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Se assim tiverem dirimidas as dúvidas principais, a gente vai disponibilizar o material, vou colocar ali os encaminhamentos da reunião. Acho que o principal é esse, que todos se inscrevam para que a gente possa alinhar essa comunicação e venha na próxima reunião, né, começar um trabalho aí mais focado sobre o nosso tema. Como já são quase 17h30 e essa era nossa ideia, né, de tempo aí para finalizar a nossa reunião, daí já vamos finalizando. Não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra. Guilherme, não me esqueci de nada. Guilherme Castanheira, que é meu apoio. Não, tá ótimo. Assim, o que eu pontuei na minha reunião é porque a ideia é que as próximas reuniões a gente tem assuntos específicos para tratar, né? Então, que talvez na próxima reunião já venham aí as sugestões desses tópicos prioritários para a gente desenvolver na reunião e justamente ter, acho que o que o Zaco pontuou assim, as datas, o que vai ser discutido, para que daí tenha mais a representatividade. Talvez tenha lá algum colega das secretarias ou das entidades aí que queiram discutir determinado assunto, mas não podem acompanhar toda a reunião, né? Vão se inserir só para discutir determinado assunto, e a gente sabe que naquela semana, no dia tal, a pauta da reunião desse eixo aqui vai ser aquele assunto, aí trazem mais pessoas para debater, a gente convida alguém para falar sobre esse assunto. Acho que isso é importante, a gente ainda vai amadurecer aí na coordenação aí, né, dos coordenadores de eixo, para ver como é que a gente faz isso. Mas eu pontuei porque eu acho que não custa, né, que venha na próxima reunião, ou já encaminha aí por e-mail aí para o eixo, no WhatsApp, possibilidades de discussão, porque o tempo é curto e a gente tem que priorizar alguns debates, né, e deixar outros para outro momento. Perfeito, Guilherme. Acho que é bem isso, a gente está se comprometendo aqui, então na próxima reunião a gente traz uma melhor definição aí, pelo menos dos próximos meses, né, para a gente poder ter um direcionamento melhor da participação de vocês. E também essa questão de trazer realmente aí uma organização do tema para a gente entrar mais a fundo do tema de cada um dos eixos. Acho que é isso então, pessoal. Bom final de semana para quem eu não falar nos próximos dias, quem eu ver aí nos outros eixos ou em outras conversas, então até mais. E qualquer dúvida ali, fica aberto o nosso canal de comunicação no Whats, eu vou adicionando ali, vou revisar com o pessoal quem se inscrever e não tá no grupo, daí a gente vai adicionando aí nos próximos dias, até o final da próxima semana a gente tá revisando aí essas listas. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, tchau.